O casamento é um dos maiores presentes de Deus para a humanidade, mas também é um dos desafios mais complexos que um casal pode enfrentar. Muitas pessoas entram em um relacionamento acreditando que o amor por si só será suficiente para sustentar a união, mas com o tempo percebem que apenas o sentimento não é o bastante. O casamento exige compromisso, paciência, compreensão e, acima de tudo, uma base sólida fundamentada na palavra de Deus. Mas como construir um relacionamento forte e duradouro? Como evitar os desgastes do dia a dia e as armadilhas que podem enfraquecer o casamento? Um dos principais ensinamentos bíblicos sobre o casamento está em Efésios 5, 25, que diz: Maridos, amem suas esposas, assim como Cristo amou a igreja e entregou-se por ela. Esse versículo nos ensina que o amor dentro do casamento não deve ser apenas um sentimento passageiro, mas uma decisão diária de entrega e sacrifício. Cristo amou a igreja de forma incondicional, e esse é o tipo de amor que deve existir entre marido e mulher. Muitos casais enfrentam crises porque deixam de praticar esse amor verdadeiro. No início do relacionamento, tudo parece perfeito, há romantismo, admiração e carinho, mas com o tempo as responsabilidades aumentam, o cansaço aparece e a rotina começa a desgastar a relação. Pequenos conflitos se tornam grandes discussões e, sem perceber, o casal começa a se distanciar. A falta de diálogo e compreensão muitas vezes leva a um sentimento de solidão dentro do próprio casamento. Mas se o casamento foi instituído por Deus, por que tantas pessoas sofrem dentro dele? A resposta está na forma como cada um enxerga o compromisso matrimonial. Para muitos, o casamento é uma união baseada apenas na felicidade pessoal, e quando essa felicidade parece desaparecer, pensam que o casamento chegou ao fim. Mas a verdade é que o casamento é um pacto diante de Deus, e como todo pacto, exige fidelidade, compromisso e esforço de ambas as partes. Um dos maiores erros cometidos dentro do casamento é tentar mudar o outro, ao invés de buscar transformação própria. Muitos maridos e esposas entram em discussões intermináveis tentando impor sua vontade, acreditando que, se o outro mudar, tudo será resolvido. Mas a Bíblia nos ensina que a verdadeira mudança começa dentro de nós. Em Mateus 7, 3, Jesus diz: Por que você repara no cisco no olho do seu irmão e não se dá conta da viga que está no seu próprio olho? Esse ensinamento é essencial para o casamento, pois muitas vezes estamos tão focados nos defeitos do outro que nos esquecemos de olhar para nossas próprias falhas. Quando um casal entende que o casamento é uma jornada de crescimento mútuo, tudo muda. O amor deixa de ser baseado em expectativas egoístas e passa a ser um amor de doação e construção. O marido que deseja uma esposa mais carinhosa deve primeiro ser um marido mais atencioso. A esposa que deseja um marido mais compreensivo deve primeiro ser uma esposa mais paciente. O casamento não é sobre receber, mas sobre dar. Outro princípio fundamental para um casamento forte é a comunicação. Muitos problemas conjugais não surgem da falta de amor, mas da falta de diálogo. Casais que não conversam de forma aberta e sincera acabam acumulando ressentimentos que, com o tempo, se tornam barreiras emocionais difíceis de derrubar. A Bíblia nos ensina em Provérbios 15, que a resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. Isso significa que a forma como falamos tem um impacto direto na forma como somos ouvidos. Um tom de voz agressivo pode transformar um pequeno desentendimento em uma grande briga, enquanto palavras ditas com calma podem resolver conflitos antes mesmo que eles se tornem maiores. Além da comunicação, o perdão é um dos pilares mais importantes do casamento. Em toda relação haverá momentos de falha, pois somos humanos e imperfeitos. Muitas pessoas acreditam que o amor acaba, mas na verdade o que acaba é a disposição de perdoar. Em Colossenses 3, 13 está escrito: Suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. Perdoem como o Senhor lhes perdoou. Esse versículo nos lembra que Deus nos perdoa constantemente e que devemos estender esse mesmo perdão ao nosso cônjuge. No casamento, pequenos gestos de perdão e reconciliação fazem uma grande diferença. Em vez de alimentar mágoas, o casal deve aprender a expressar seus sentimentos com humildade e disposição para resolver os conflitos. Muitas vezes um simples pedido de desculpas pode restaurar um relacionamento que parecia estar prestes a desmoronar. Além de todos esses princípios, a presença de Deus no casamento é o que realmente fortalece a união.
Casais que oram juntos, que buscam a Deus e que fundamentam sua relação na palavra, enfrentam desafios com muito mais maturidade e sabedoria. O casamento não é apenas uma parceria entre duas pessoas, mas um relacionamento de três: marido, esposa e Deus. Quando Deus está no centro, o amor é renovado, a paciência é multiplicada e a união se torna mais forte. Por isso, é essencial que os casais cultivem o hábito da oração, não apenas individualmente, mas juntos. A oração não deve ser apenas um recurso para momentos de crise, mas um alicerce diário para fortalecer o relacionamento. Quando um casal ora junto, eles aprendem a colocar Deus acima de suas próprias vontades, encontram direção para suas decisões e fortalecem a conexão espiritual. Além da oração, o estudo da palavra de Deus também deve fazer parte do casamento. Meditar nas Escrituras juntos ajuda a alinhar os valores do casal com os princípios divinos, trazendo mais clareza sobre o propósito do casamento. Em Salmos 119, 105 está escrito: Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para o meu caminho. Um casamento guiado pela palavra de Deus tem mais chance de ser sólido e abençoado. Outro aspecto fundamental para um casamento duradouro é a valorização do outro. Com o tempo, é comum que o casal entre em uma rotina e se esqueça de demonstrar amor e gratidão. Pequenos gestos de carinho e reconhecimento fazem toda a diferença para manter a chama do relacionamento acesa. Um elogio sincero, um abraço inesperado, um tempo de qualidade juntos sem distrações são atitudes simples, mas poderosas. O casamento é uma construção diária, e para que ele seja forte e feliz, ambos precisam estar dispostos a investir tempo, dedicação e amor verdadeiro. Muitos casais desistem porque esperam que o outro faça todo o esforço, mas a verdadeira transformação acontece quando cada um decide fazer sua parte. O segredo de um casamento forte, segundo a Bíblia, não está em esperar que o outro mude, mas em buscar a Deus, praticar o perdão, manter uma comunicação saudável e demonstrar amor em atitudes diárias. O casamento não é um fardo, mas um presente divino. Quando vivido com sabedoria, pode se tornar uma das maiores fontes de felicidade e realização. Se você deseja um casamento mais forte e abençoado, comece aplicando esses princípios hoje mesmo. O que você pode fazer agora para fortalecer seu relacionamento? Como você pode demonstrar mais amor ao seu cônjuge? Pequenas mudanças feitas com constância podem transformar completamente sua relação. Muitos casais entram no casamento com expectativas irreais, acreditando que a felicidade será constante e que as dificuldades serão mínimas. No entanto, a realidade é que todo relacionamento passa por desafios, e a forma como cada casal lida com esses momentos define a força da união. O casamento exige esforço contínuo, paciência e, acima de tudo, o compromisso de crescer juntos. Quando um casal entende que o amor verdadeiro não é apenas um sentimento passageiro, mas uma decisão diária, eles conseguem superar qualquer obstáculo. Muitos casais entram no casamento com expectativas irreais, acreditando que a felicidade será constante e que as dificuldades serão mínimas. No entanto, a realidade é que todo relacionamento passa por desafios, e a forma como cada casal lida com esses momentos define a força da união. O casamento exige esforço contínuo, paciência e, acima de tudo, o compromisso de crescer juntos. Quando um casal entende que o amor verdadeiro não é apenas um sentimento passageiro, mas uma decisão diária, eles conseguem superar qualquer obstáculo. Um dos maiores inimigos do casamento é a falta de tempo de qualidade entre os cônjuges. Com a correria do dia a dia, trabalho, filhos e responsabilidades, muitos casais acabam deixando de lado momentos importantes de conexão. O distanciamento emocional pode começar de forma sutil, mas com o tempo se torna um grande problema. Pequenos gestos, como conversar sem distrações, sair para um momento a dois ou simplesmente demonstrar interesse pela vida do outro, fazem toda a diferença. A Bíblia ensina em Eclesiastes 4, 9, 10 que é melhor serem dois do que um, porque tem melhor recompensa pelo seu trabalho. Se um cair, o outro o levanta. Esse versículo nos lembra que o casamento é uma parceria, e um dos papéis mais importantes dentro dessa relação é apoiar o cônjuge nos momentos difíceis. Infelizmente, muitos casais deixam de ser companheiros e se tornam apenas pessoas que dividem o mesmo espaço.
Quando um casal para de sonhar junto, de fazer planos e de lutar pelos mesmos objetivos, a relação começa a enfraquecer. A cumplicidade é essencial para um casamento saudável. Quando um casal compartilha suas dificuldades e alegrias, a relação se torna mais forte. Muitos casais enfrentam problemas porque um ou ambos sentem que não podem contar com o outro. A falta de apoio e incentivo pode gerar frustração, e essa frustração, quando não resolvida, se transforma em distanciamento emocional. O casamento precisa ser um ambiente seguro, onde ambos se sintam confortáveis para falar sobre seus medos, inseguranças e sonhos, sem o medo de serem julgados. Outro fator que afeta muitos casamentos é a influência externa. Amigos, familiares e até mesmo a mídia podem ter um impacto negativo na relação se o casal não souber estabelecer limites saudáveis. A Bíblia ensina em Gênesis 2:24 que, por essa razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e eles se tornarão uma só carne. Esse princípio nos mostra que, a partir do momento em que um casal se casa, a prioridade deve ser a construção da própria família. Muitas crises conjugais surgem porque um dos cônjuges permite que opiniões externas tenham mais peso do que a própria parceria dentro do casamento. O respeito dentro do casamento é outro elemento essencial para manter a harmonia. O respeito não está apenas em palavras educadas, mas também na forma como cada um trata o outro no dia a dia. Pequenos atos de desrespeito, como ignorar a opinião do cônjuge, ridicularizar suas emoções ou fazer críticas constantes, podem desgastar profundamente a relação. Efésios 4:29 nos ensina: nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês, mas apenas a que for útil para edificar os outros conforme a necessidade, para que conceda graça aos que a ouvem. Isso significa que as palavras dentro do casamento devem ser usadas para construir e fortalecer a relação, e não para machucar. A vida financeira também é um dos maiores desafios dentro do casamento. Muitos casais enfrentam conflitos porque não conseguem alinhar suas visões sobre dinheiro. Algumas pessoas são mais controladas financeiramente, enquanto outras gostam de gastar mais, e essas diferenças podem gerar grandes discussões. A Bíblia nos ensina sobre prudência financeira em Provérbios 21:5. Os planos bem elaborados levam à fartura, mas o apressado sempre acaba na miséria. Um casal que deseja ter um casamento sólido precisa aprender a administrar os recursos juntos, sem segredos e com objetivos em comum. Outro ponto crucial para um casamento duradouro é a fidelidade. A fidelidade não se limita apenas à traição física, mas também ao compromisso emocional e espiritual dentro da relação. Muitas pessoas acreditam que ser fiel significa apenas não ter um relacionamento com outra pessoa, mas a fidelidade vai além disso. Ser fiel é honrar o compromisso assumido no altar, é manter a lealdade mesmo nos momentos difíceis, é não permitir que sentimentos por terceiros cresçam no coração. A Bíblia nos ensina em Provérbios 5:18: seja bendita a sua fonte, alegre-se com a esposa da sua juventude. Isso significa que o casamento deve ser valorizado e que o foco do amor e do desejo deve permanecer dentro da relação. A sexualidade dentro do casamento também é um fator importante. Deus criou o sexo como parte do relacionamento entre marido e mulher, e quando essa área do casamento é negligenciada, pode surgir um distanciamento. Em 1 Coríntios 7:3-5, Paulo ensina que marido e mulher devem suprir um ao outro nessa área e não devem se privar mutuamente sem um propósito claro. Muitos casais enfrentam dificuldades nessa área porque deixam que problemas externos, como estresse e cansaço, afetem a intimidade. O diálogo e a compreensão mútua são essenciais para manter essa área do casamento saudável.